No ar, Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, sempre destacando para vocês as informações de Bento Gonçalves e aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta terça-feira, 22 de junho, você confere: Grupo Unidos por Bento, coordenado pelo SIC, projeto mostra resultados na Câmara e busca mais empresas parceiras. Senac promove em julho curso de cuidador de idosos. Matrículas seguem abertas. Mais de 300 pessoas realizam testes para a Covid-19 na Via Delvino. Futebol amador. Dopo Legafá é campeão da primeira edição da Copa da Liga BG. Destaques do jornal TV Com, que você confere agora. Desde o início da pandemia, empresários, entidades e pessoas físicas de Bento Gonçalves passaram a unir esforços visando construir as condições de enfrentamento à Covid-19 na capital do vinho. O grupo foi denominado de Unidos por Bento, sendo liderado pelo SIC de Bento Gonçalves. Na segunda-feira, o presidente do SIC, Rogério Capuani, e a vice-presidente da entidade e também integrante do Comitê Técnico Regional da Serra, Marijane Paese, estiveram na Câmara de Vereadores, onde apresentaram os números do consultório Unidos por Bento, voltado especificamente para atender trabalhadores que apresentem sintomas da doença e que sejam ligados a empresas associadas ao SIC. Nessa fase 2, dá para se dizer assim, porque a gente iniciou essa movimentação ainda em março do ano passado, com aquela movimentação conjunta da sociedade civil organizada em consonância com o poder público para a construção daqueles 40 leitos novos. Inclusive, né, Marijane, esses 40 leitos novos que são utilizados em sua plenitude e não é de agora, já faz um bom tempo. Então, para ver a importância desse contexto, dessa união de esforços, enfim, em todos os sentidos, para a gente poder viabilizar uma condição mais favorável de atendimento frente a essa pandemia que está nos assolando há um bom tempo e ainda parece não ter fim. Claro que a gente é muito entusiasta e está apostando muito na questão da vacinação, porém a Marijane já me deu um norte sobre isso e eu, a partir dali eu comecei a entender muito melhor a situação. A vacinação ela é prevenção e não tratamento. Então, junto à vacinação, a gente precisa sim ter todos os métodos possíveis de tratamento, de atendimento e tratamento frente ao Covid. E aí entra o movimento Unidos por Bento, na sua segunda edição, ou na sua segunda parte, isso 2021, com um consultório onde mais de 9 profissionais médicos, junto com suas equipes, atuam em turno de manhã e tarde no atendimento e no tratamento imediato desses pacientes, Marcelo. Hoje a gente tem mais de 300 atendimentos no consultório. É um número significativo, tendo em vista que o projeto é recente. A gente começou praticamente no início de maio, em abril muito devagar ainda. Então a gente está bem contente, mas a gente acha que ainda poderia ter uma adesão maior, porque a gente precisa realmente, com o objetivo maior do projeto nosso, é reduzir hospitalizações. Então, Bento Gonçalves ainda apresenta um elevado número de hospitalizações e a gente gostaria que o projeto crescesse, que tivesse mais procura, né? Enfim, o projeto depende de investimentos também, então nesse momento a gente pede que as empresas também, né, sejam adeptas ao projeto. Vem dando certo, nós estamos com números extremamente positivos, porque os atendimentos que foram feitos até o 5º dia de sintoma, a gente tem um resultado bem significante. Então, nesse sentido, a gente até vai apresentar os números hoje, e nesse sentido a gente gostaria realmente que o maior número de pessoas tivesse esse acesso, né, para que a gente realmente pudesse intervir, né, em diminuir as hospitalizações da nossa cidade. Até sexta-feira, dia 18, mais de 300 pessoas haviam sido atendidas no consultório. Dessas, 129 tiveram o ciclo de atendimento de 14 dias encerrado, com 84 casos diagnosticados como positivos e 45 negativos. A necessidade de hospitalizações, que ficou em 1%, foi comemorada como vitória.
O consultório tem o mérito de atuar de modo imediato para que a doença não se agrave, evitando internações hospitalares e, portanto, aliviando o sistema de saúde. Coordenados pelo pneumologista Alexandre Pressi, atendem no espaço os médicos Roberta Belora, Jaime Hart, Marlise Ferrari, Sadi Espanhol, Silvana Piccoli, Marco Grando, Andreu da Silva e Ângela Ozelami. Foi este mesmo grupo que angariou recursos para a construção dos 40 leitos da UPA ainda no ano passado. Com a maior crise hídrica dos últimos 90 anos e os reservatórios em níveis baixos, a necessidade de um uso racional da água faz parte de uma campanha do Ministério de Minas e Energia. O trabalho chama a atenção também para o desperdício da energia elétrica. Mais informações a gente confere na reportagem. A professora Marcilene conhece bem o valor da água. Na casa dela, a água que já sai sem sabão do enxágue e das vasilhas vai para um reservatório, assim como a água da chuva. Ela ainda filtra a água que sai de todos os chuveiros e da máquina de lavar roupas. Tudo é reutilizado para molhar as plantas ou lavar o quintal. Quando ela para de sair na torneira, aí a gente percebe que sem a água a gente não consegue sobreviver. E aí a gente começa a pensar que é preciso preservar a água. Para que mais pessoas façam como a dona Marcilene, o governo federal promove uma campanha sobre o consumo consciente. São dicas para economizar água e energia elétrica no dia a dia. 83% da energia elétrica consumida no Brasil vem de fontes renováveis. Desse total, 65% são produzidos nas hidrelétricas, que dependem das chuvas. Daí, a preocupação em enfrentar a pior seca dos últimos 90 anos. Nesse contexto, é que se faz ainda mais importante o uso eficiente da energia elétrica por todos os consumidores, evitando desperdícios. Utilizar os recursos naturais de forma responsável para que os nossos netos e bisnetos tenham esses recursos naturais à sua disposição também quando eles precisarem. O Senac de Bento Gonçalves realiza a partir de julho o curso de cuidador de idosos voltado a qualificar pessoas que queiram entrar em um mercado profissional que, segundo o Ministério do Trabalho, cresceu mais de 540% nos últimos anos. O curso, que terá 160 horas aula, prepara o profissional para atuar nos cuidados com a pessoa idosa no que diz respeito ao seu bem-estar, de modo a zelar pela sua integridade física, emocional e social. A diretora do Senac em Bento Gonçalves, Rosângela de Souza Jardim, lembra que o curso já é ofertado em outras escolas do Senac no estado e tem alta empregabilidade entre os alunos. Essa profissão ela está cada vez mais crescendo e tendo um aumento significativo de acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego. Além disso, o mundo do trabalho ele está acompanhando o envelhecimento da população e também estamos num atual cenário que exige uma ocupação para tal. Por isso, estamos ofertando o nosso curso de cuidador de idosos de 160 horas, que é uma qualificação profissional. Nós estaremos realizando ele a partir do mês de julho. Os requisitos mínimos para estar cursando é ter concluído o ensino fundamental e ter 18 anos. Eu ressalto que a formação ela vem ao encontro das necessidades do mercado de trabalho, ela possui uma alta empregabilidade e uma boa remuneração, e também o aluno que realizar o curso, ele já vai poder estar atuando na área ainda durante a sua formação. Agora, a comunidade de Bento Gonçalves também poderá contar com mais essa opção de qualificação profissional que é reconhecida no mercado de trabalho. As aulas da primeira turma iniciam no dia 1º de julho e serão realizadas nas quintas e sextas-feiras, no horário das 7 da noite às 10 da noite. Os interessados em participar da qualificação podem obter mais informações pelo site do Senac ou pelo telefone da unidade local 3452-4200 ou pelo WhatsApp 99647-1436. O Senac em Bento Gonçalves fica localizado na Rua Saldanha Marinho 820, no centro de Bento.
Seguem abertas até o dia 31 de agosto as inscrições de estudantes e profissionais do design e da arquitetura interessados em expor os seus projetos de mobiliário no Prêmio Salão Design. Promovido pelo Sindimóveis de Bento Gonçalves, o prêmio chega à sua 24ª edição, sendo que os vencedores terão a oportunidade de mostrar as suas criações na Móvel Sul Brasil e na Semana do Design de São Paulo. Neste ano, o Prêmio Salão Design prossegue com uma mudança implementada desde a última edição, admitindo somente projetos de mobiliário, não havendo as categorias para acessórios domésticos e iluminação. Os projetos serão avaliados em 2 etapas e cada uma delas terá sua própria comissão julgadora. Os jurados da primeira etapa, que é eliminatória, vão analisar critérios técnico-funcionais e elencar quais concorrentes serão aprovados para a final. A premiação será de R$ 6.000 para estudantes e R$ 10.000 para profissionais, além de menções honrosas que podem ser designadas pelos jurados. Desde a sua criação em 1988, o Salão Design já inscreveu mais de 15.000 projetos. Desde sábado, 4 candidatos que disputam o processo eleitoral para a escolha de suplente no Conselho Tutelar de Bento já estão autorizados pela Comissão Eleitoral para pedir o seu voto. A busca segue até o dia 16 do próximo mês e a votação ocorre no dia 18 de julho, das 8 da manhã às 5 da tarde, não sendo obrigatória aos eleitores. O futuro suplente poderá assumir o cargo diante da vacância de algum dos atuais conselheiros. Participam do certame os candidatos Ana Lu Meneghetti, com o número 1, Angélica Lacerda, número 7, Rita Nunes, número 22 e Sandro Soares, número 55. Nós estamos em pleno andamento deste processo de escolha. A próxima fase são as eleições propriamente ditas, no dia 18 de julho, num domingo, das 8 às 17 horas, onde concorrem atualmente 4 candidatos. Eles visam serem classificados para o preenchimento dos cargos de suplentes aos atuais conselheiros tutelares que vêm exercendo o seu cargo, a sua função na nossa cidade. Lembrando que o Conselho Tutelar é um órgão colegiado que tem por função zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes na nossa cidade. Então, nós convocamos aqui, gostaríamos de convidar todos os eleitores inscritos, que votam com regularidade no nosso município, para participarem, embora as eleições estas sejam de voto facultativo, nós gostaríamos de ter o máximo possível de eleitores participando, exercendo a sua cidadania para este pleito eleitoral do próximo dia 18 de julho. Nós teremos na cidade 5 pontos de votação, que nós vamos divulgar nos próximos dias, onde cada eleitor poderá comparecer dentro desse horário para escolher o seu candidato e assim exercer a sua cidadania, contribuindo para a escolha dos nossos candidatos aqui na cidade. A eleição será feita através de cédulas, nas quais constarão o número e nome dos candidatos. Os locais de votação com as respectivas sessões serão publicados em breve em edital próprio. E agora no Jornal TV Com, a gente faz um breve intervalo, já voltamos com mais informações. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando contrai o coronavírus? Sabe quais são os sintomas e as fases? Não? Então este vídeo é para você. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. Na fase 1, os sintomas são de cansaço, dor muscular, perda de olfato e paladar, tosse, diarreia, vômito, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta e tonturas. Já na segunda fase, vem a febre persistente e tosse com piora progressiva. E no grupo de risco, tem a probabilidade de evoluir para a fase 3. Na fase 3, vem o agravo da doença, como a internação hospitalar, a saturação de oxigênio, a falta de ar e a febre. Apesar da maioria dos casos ser leve a moderado, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Ao apresentar qualquer sintoma, procure a unidade de atendimento mais próxima. Esta é uma campanha da Amesni.
que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. Uma frente quente vai trazer chuva forte e temporais para o Uruguai e parte do Rio Grande do Sul a partir da quarta-feira. O sistema frontal deverá ser responsável por causar elevados volumes de precipitação com alta incidência de raios. Nesta quarta-feira, a umidade permanece bastante elevada em parte do leste da região sul do país, com a formação de um novo sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai. Novas áreas de instabilidade voltam a se formar sobre o Rio Grande do Sul. Por isso, a previsão é de um dia com o céu encoberto e chuva em vários momentos, intercalando breves períodos de sol em todo o centro-oeste gaúcho, inclusive na região de Santa Maria. Em toda a faixa leste do estado, inclusive na região de Porto Alegre, também pode chover em alguns momentos, mas sem risco de temporais. O sol aparece entre muitas nuvens e não chove em áreas do leste de Santa Catarina e também do Paraná, inclusive nas capitais Florianópolis e Curitiba. Já no centro-oeste paranaense, o tempo continua seco com pouca nebulosidade nesta quarta. A mínima prevista em Porto Alegre é de 12 e máxima de 20 graus, e em Curitiba, dia frio com mínima de 10 e máxima de apenas 17 graus. Os próximos dias ainda serão marcados por pancadas de chuva na região de Porto Alegre. Apenas na sexta-feira que não chove, mas a temperatura máxima não deve passar dos 19 graus. Durante o sábado esfria mais, com mínima de 12 e máxima de apenas 17 graus. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo indica para quarta-feira o sol com algumas nuvens, mas ainda sem a presença de chuva. As temperaturas devem variar entre a mínima de 8 e a máxima chegando aos 19 graus. No Jornal TV Com, a gente confere agora o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Na sexta-feira passada, o último comentário que fiz aqui, falei a respeito de uma sugestão que eu ia deixar para os nossos vereadores. No caso, falei aqui da importância de, quem sabe, os vereadores decidirem por fazer uma CPI a respeito do que está acontecendo no Ipor. Disse aqui que bastariam 6 vereadores para que esse procedimento parlamentar fosse iniciado, já que é necessário 1/3 dos seus membros. Pois bem, eu tive a grata satisfação de, durante esses dias, receber alguns pedidos de informação das pessoas interessadas no assunto, que gostariam de saber se elas
as pessoas, um grupo de pessoas, não poderiam entrar com esse pedido, protocolar esse pedido. O que nos surpreende positivamente, porque parece efetivamente que as pessoas, a cidadania em Bento Gonçalves está despertando. E como fui questionado por alguns, e isso possa significar que mais pessoas estejam pensando assim e estejam em dúvida sobre a possibilidade, eu resolvi responder por aqui, porque afinal daí fica de conhecimento público. Infelizmente, o regimento interno da Câmara de Vereadores não permite que o cidadão protocole, faça um pedido de início à abertura de uma comissão parlamentar de inquérito. O cidadão pode apresentar um projeto de lei, isso pode, de iniciativa popular. Mas, infelizmente, no caso de uma CPI, isto não é possível. E em não sendo possível, nós dependemos de quem? Do convencimento, do entendimento da necessidade por parte daqueles que nos representam, no caso, os vereadores. E falando que depende, no caso de quem nos representa, fica aqui então uma outra sugestão para os cidadãos, para aqueles que se interessaram no assunto e acham que isso é necessário, oportuno e adequado. No caso, a CPI do IPOR. O que essas pessoas podem fazer? Bom, contatem com os seus vereadores. Contate com aquele que você ajudou a eleger e diga para ele o porquê isso seria importante e porque você, seu grupo de amigos, de familiares. Por quê? Afinal, entendem que isso é importante e necessário. Quem sabe, com muitas pessoas, muitos eleitores, cobrando dos seus vereadores, talvez haja o convencimento de um pequeno grupo, como eu disse, apenas 6 vereadores, para que se dê início a esta que, na minha visão, seria hoje uma das maiores e melhores e mais necessárias investigações no seio do Executivo Municipal. Como eu disse sexta e volto a repetir hoje, muita coisa seria revelada e, quem sabe, muitos procedimentos poderiam passar a ser adotados de forma diferente, em especial com pessoas diferentes. Pensem nisso e fiquem com Deus. Cerca de 300 pessoas estiveram nesta terça-feira, até às 3 horas da tarde, junto à unidade móvel da Secretaria Municipal da Saúde, para participar de testes para identificar ou não a presença do coronavírus no organismo. A ação aconteceu na Via Delvino, no horário das 9 da manhã às 4 da tarde, com a finalidade de detectar a doença e rastrear os casos positivos para conter a cadeia de transmissão do vírus. Puderam participar pessoas de qualquer idade, desde que não tivessem realizado a vacina contra o coronavírus. Do total de pessoas testadas, ao menos 33 apresentaram resultado positivo, sendo encaminhado para o ambulatório montado em frente à UPA, no bairro Botafogo, para tratamento médico. A ação intensifica o trabalho realizado para a testagem da população de Bento Gonçalves. Neste ano, até o dia 11 de junho, foram aplicados mais de 8.300 testes, sendo 2.949 antígenos e o restante PCR. O programa de testagem para a Covid-19 em caminhoneiros com destino à Argentina ou ao Chile já realizou até agora 404 exames nas cidades gaúchas em que está disponível. Desses, 24 tiveram resultado positivo para coronavírus.
Iniciado no dia 31 de maio, o projeto prevê que motoristas de transportes de cargas que partem do Rio Grande do Sul ou atravessam o estado sejam testados, a fim de evitar a transmissão do vírus nesses países. Entre as 9 cidades do estado aptas a realizar a testagem está Bento Gonçalves, que até o momento não registra nenhum teste realizado. Entre os 404 já realizados, 297 foram encaminhados a partir de Uruguaiana, dos quais 13 tiveram resultado positivo para o coronavírus. A identificação dos demais positivos ocorreu nos postos de coleta de Cachoeirinha, Canoas, Passo Fundo, São Borja e Vacaria. As coletas ocorrem ainda nos municípios de Osório, São Marcos e aqui em Bento Gonçalves, que são pontos estratégicos das principais rotas rodoviárias federais gaúchas. Aqui em Bento, os caminhoneiros são sempre orientados pela Polícia Rodoviária Federal a deixar o seu veículo na sede da delegacia, sendo encaminhados à unidade de saúde do bairro Botafogo, onde há uma sala específica para essa ação. Para realizar o teste RT-PCR, o caminhoneiro deve portar um documento chamado Manifesto Internacional de Cargas ou outro documento que comprove o seu destino final. Seguem acontecendo em Bento as ações voltadas à imunização da população contra a Covid-19. Desde a segunda-feira, as gestantes e puérperas sem comorbidades podem se dirigir ao Espaço de Saúde do Idoso no bairro Progresso para realizar a vacina. No local, também podem realizar a imunização as pessoas pertencentes aos grupos prioritários e que não conseguiram realizar a primeira dose por algum motivo. A imunização pode ser realizada no horário das 7h30 da manhã às 11h30 e no horário da tarde, da 1h30 às 5h30, sem agendamento. É necessário apresentar documento com foto, o cartão do SUS e caderneta de gestantes, e no caso de pessoas dos grupos prioritários, o comprovante de comorbidade. E nesta quarta, a Secretaria Municipal da Saúde promove a vacinação dos trabalhadores do transporte coletivo e caminhoneiros. A imunização será realizada na sede do SEST Senat, das 9 às 11 da manhã e das 2 às 5 da tarde. É necessário apresentar o documento com foto, cartão do SUS e comprovante de vínculo empregatício, além da CNH nas categorias C, D ou E. O portal do Governo do Estado, que mostra os casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul, trazia na tarde desta terça-feira os mesmos números da segunda. A ferramenta disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todas as 497 cidades gaúchas. Somente aqui em Bento, a UTI do Hospital Tacchini registrava então 48 pacientes internados, mesmo número da segunda. No Tacchini, que tem 45 leitos disponíveis na instituição, também era o mesmo número da segunda-feira, 8 ocupados por pacientes de outras doenças. O boletim mostra ainda 34 respiradores. Se comparados com o dado da sexta-feira, são 5 a menos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 83 unidades, atualmente 54 pacientes seguem internados, um a mais em relação aos dados da última sexta-feira. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados que são repassados pelo Hospital Tacchini e pela Secretaria Municipal da Saúde. Infelizmente, hoje, a gente não tem os dados desta terça-feira, pelo menos até a metade da tarde, porque o site não foi devidamente atualizado. Na tarde da segunda-feira, a Força Tática da Brigada Militar atuou em 2 diferentes operações, ambas realizadas no interior da capital do vinho. A primeira ocorrência foi no Vale dos Vinhedos, por volta das 3 da tarde. Em ações de policiamento ostensivo e combate à criminalidade, os policiais militares visualizaram um veículo Saveiro estacionado na garagem de uma residência, sendo que o condutor é suspeito de cometer diversos crimes na região.
Durante a identificação do mesmo, foi constatada a situação de furto. Um homem de 45 anos se identificou como proprietário da garagem em que o veículo se encontrava, mas negou ser o proprietário do automóvel. 2 horas mais tarde, o grupamento se deslocou até o distrito de Tuiuti, junto à comunidade de São Valentim. Na localidade, ocorreu a abordagem a um veículo GM Corsa, sendo que o condutor, um homem de 45 anos, foi flagrado por porte ilegal de arma de fogo. O revólver calibre 38 foi encontrado embaixo do banco do passageiro com 6 cartuchos intactos. Nos 2 fatos, os envolvidos foram conduzidos para a delegacia de polícia para o registro da ocorrência. Em uma decisão de tirar o fôlego, a equipe do Dopolegafá se sagrou campeã da primeira edição da Copa da Liga BG, torneio amador aqui de Bento Gonçalves. A final, realizada no sábado na Montanha dos Vinhedos, terminou empatada em 4-4 com o 8 da Graciema no tempo normal. Nos pênaltis, brilhou a estrela do goleiro Rafa, que defendeu 2 cobranças e se tornou protagonista na vitória por 3-2, garantindo o título inédito para o Dopolegafá. O terceiro lugar da competição ficou com a equipe do Real Madruga. O melhor goleiro do campeonato foi Rafa, do Dopolegafá, enquanto que a artilharia ficou por conta do centroavante Matheus Chiella, do 8 da Graciema, clube que também ficou com a taça de mais disciplinado na competição. Ainda neste ano, está prevista a realização do tradicional campeonato da Liga BG, que vai reunir todas as equipes participantes da Copa da Liga BG em uma competição em formato de pontos corridos. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com desta terça-feira, 22 de junho. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone, uma vez que é válido para Android e também iOS. Boa noite!